Bom dia, estamos ao vivo. É sempre uma delícia quando vai abrir a live, dá aquele friozinho no coração, eu acho isso muito bom. Aquela emoção, aquela curiosidade, será que vai entrar alguém? Como será essa live? O que eu vou conseguir entregar? É muito bom. Valéria, bom dia, minha amiga querida. Estou aqui tomando um cafezinho. Bom dia, Mariceia. A gente vai falar das dores da infância, né? E da importância da gente colocar a nossa adulta em jogo. Esse cafezinho que eu estou tomando aqui, eu confesso que não está... Boa caminhada, Valéria, que bom que você está aqui. Bem-vinda, minha filha. Eu estou tomando um cafezinho com leite de amêndoas. Então, aí eu tomo e penso assim, ai, saudade do leitinho da vaca. Patrícia, que bom te ver aqui. E aí, eu estou fazendo uma experiência comigo para ver, dizem, né, que o leite, a farinha e o açúcar intoxicam o nosso corpo. E eu e a minha filha entramos num programa, né, uma semana de desafios. Bem-vinda, Ali! Uma semana de desafios, então eu não entendi direito exatamente o que vamos viver, mas eu já sei que o leite será tirado. Então já estou me adiantando e tomando cafezinho com leite de amêndoas. Aí a minha criança birrenta tá falando assim, ai, tem leite de vaca, vamos tomar leite de vaca. Daí eu tenho que colocar a minha adulta na frente e dizer, criança querida, eu estou no comando, nós vamos tomar leite de amêndoas e assunto encerrado. E aí, não, mas só um pouquinho. Não, então é assim que a gente tem que agir com a nossa criança, porque senão a gente fica, né, vivendo os padrões dela, ao invés de fazermos aquilo que a gente precisa. Tu tens curiosidade sobre essas opções de leite? Eu acabei comprando pronto, Mariceia, mas lá no passado eu já fiz essa tentativa, não consegui levar avante. Se você quiser, depois me manda um direct que eu te dou algumas dicas aí de leite de amêndoas. Dá para fazer leite de todas as amêndoas, né? Então, é uma experiência válida. Eu não dei conta de continuar por preguicinha. Tem pronto, mas daí vem com os aditivos, né? E o ideal é a gente fazer. Demanda um pouquinho de tempo, mas é possível. Obrigada pelos corações. Então, meus amores, hoje nós vamos falar das dores da infância. As dores da infância, elas se fazem muito mais presentes do que nós imaginamos. E talvez você tenha consciência de em que momentos que a sua criança atua, talvez você não tenha consciência. E a gente não pode curar aquilo que a gente não vê. E aquilo que a gente não vê acaba se repetindo. São padrões, né? Bem-vinda, Zita. E bom dia. E aí, meus amores, a minha ideia aqui no Instagram é sempre trazer essa consciência, porque isso mudou o meu jogo e eu gostaria muito que todas as mulheres tivessem acesso a esse conhecimento, porque daí nós nos tornamos co-criadora da realidade que a gente quer viver e não presa àquele passado, que eu sempre digo, é como se fosse uma parte nossa do nosso corpo, ela olha para frente, mas tem uma parte da nossa cabeça que está virada para trás, olhando lá para os padrões repetitivos da infância. E a gente não percebe, a gente não se dá conta. Então, quanto mais consciência disso, melhor. E eu não vou falar especificamente das 5 feridas hoje, mas se você chegou agora e tem interesse, lembre que aí no Instagram eu tenho bastante conteúdo falando das 5 feridas, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Para você ir, de repente, se vendo. Bem-vindo, JM com os Cosméticos Marlene. Porque aí, de repente, quando você vê esses padrões, você vai se identificando, opa, quer dizer então que eu tenho tendência a usar essa máscara aqui quando eu estou se sentindo desafiada, quando eu estou me sentindo triste, e aí você começa a se observar para confirmar esse padrão. Eu fiz isso comigo e a minha principal ferida é o abandono. Tem um pouquinho das outras, acho que a única que eu não tenho nada é... O que eu tenho menos é a primeira ferida, que é a rejeição, que é a ferida que vem do progenitor do mesmo sexo, no nosso caso, das mães. Ela raramente se manifestou na minha vida. E daí hoje, como eu tenho consciência das feridas, quando eu sinto que eu estou entrando por esse caminho, rapidamente
eu me convido a sair desse caminho e volto para a postura adulta e falo, Rosane, não mais, por aqui não vai dar bom. A Lana, minha filha, está aqui. Ela teria bastante histórias para contar, né? Ela dizia, mãe, como você se vitimiza. Quando eu te brigava, ela dizia, mãe, como você se vitimiza. E aí eu não entendia por quê. E aí eu fui entender que a vitimização é o padrão da abandonada. E quando a gente entende isso, gente, nossa, a vida vai para outro jogo, se torna muito mais amorosa com você, com as pessoas ao seu redor. Você se torna uma pessoa interessante para as pessoas. JM está dizendo que está sem áudio. Vocês estão sem áudio, meninas? Dá um toque aqui para mim, por favor. Isso, a Joyce Meyer, né? Ela é maravilhosa. Eu tenho outro livro dela que eu não lembro o nome, mas essa mulher aí, ela é de Deus, né? Ela é muito maravilhosa. Acho que é a experiência da mesa. Deixa eu escrever aqui. Ah, tá, voltou, que bom. Beleza. E então a gente tem que estar atenta a tudo isso, a esses nossos padrões, porque, como eu disse, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes para nós mesmas e para as pessoas que estão ao nosso redor. Pensa, né? A Lana devia olhar para mim e dizer assim: ai, socorro, lá vem a vítima. Quando a gente brigava, tinha nossas tretas de mãe e filha, com certeza ela queria fugir. Campo de Batalha da Mente, livro da Joyce. Esse eu não conheço, Maricéia, mas que legal. Esse eu não li. Então, meus amores, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é sim sustentada pelos padrões da nossa infância. Então, se você olha para trás e você pensa assim, ah, eu não fui amada, ou eu fui mais ou menos amada, ou eu fui amada em excesso, eu recebi tanto amor, tanto amor, tanto amor. Isso gerou dentro de você uma espécie de uma estrutura interna. E essa estrutura interna, ela se manifesta hoje aqui na sua vida diária. Como eu disse, às vezes você tem uma encrenca e você, ao invés de você se vitimizar como eu fazia, por exemplo, você pode ter uma conduta de querer fugir, se trancar no quarto, se isolar, ou se afastar da pessoa, saída pela direita, você vaza, que nem a pantera cor-de-rosa. Esse é o padrão da rejeição. Ou então, quando acontece alguma coisa, você começa a se alterar, levantar a voz, querer brigar, querer que as coisas sejam do seu jeito. Isso já é uma característica da ferida da injustiça, talvez da traição. Então, você precisa estar atenta. Os seus padrões de hoje, eles estão revelando para você qual é a sua estrutura interna, qual é a máscara que você usa para se defender. E isso é uma grande chave para a gente evoluir, né? Então, essa estrutura que você tem, você manifesta. O Nathaniel Braden, que é um autor que eu gosto muito, que eu sigo, ele fala que as crianças, elas precisam ser abraçadas. Se você, então, tem filho pequeno, eu tenho neto, a importância de beijar e de abraçar. O nosso corpo, a nossa pele, ela precisa desse contato. E nós sempre fazemos aqui uma coisa com o Pedro Henrique, que tem hoje, ele tem 5 anos, ele se derrete, ele chega a ficar molinho. Quando nós todas estamos juntas, eu e as minhas 2 filhas, que a Ariane é a madrinha dele, vai cada uma de um lado, tipo, estou eu, alguém tá com ele no colo, e vem as outras 2 e beija, 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 ai, chuva de beijo, chuva de beijo, chuva de beijo. Ele chega a ficar molinho, assim. Então, se você tem filho pequeno, independente da idade, abrace, beije. E aí o Nathanael, ele fala que a gente tem que ser beijados e abraçados desde o nascimento até mais ou menos uns 95 anos de idade. Olha só. E não sei você, mas também tem as pessoas, dependendo da ferida, a pessoa não gosta muito de toque físico. Eu adoro. Então, quem me conhece sabe que o meu cumprimento é sempre com beijo e abraço. Clientes, amigos, todo mundo, é beijo e abraço. E isso ajuda a desenvolver a autoestima da criança e a gente também vai ficando se sentindo mais amada, mais amante de si mesma. E uma coisa que também dá para você fazer, se você não tá muito legal aí com a sua autoestima, é de repente acordar e se dar esse abraço em você mesmo e dizer, bom dia, Rosane, mais um dia começando, vamos lá, vamos servir, vamos entregar, vamos nos amar, vamos nos respeitar. Então se abrace, entregue para você aquilo que você não está recebendo. E o próprio Nathanael fala que
nós precisamos de 4 abraços por dia. Mas se a sua autoestima não está muito legal, você precisa de 4 a 8 a 12 abraços por dia. Então, bora abraçar, minha gente. Bora abraçar, bora curar. Bem-vinda, Greicinha. E aí, como eu disse, as suas reações emocionais mostram como está essa sua estrutura interna. As suas reações emocionais mostram também qual é a sua ferida. Patrícia disse, eu abraço o Dudu e achava que estava exagerando. Aí, ele é quem vai dizer, porque ele é pequeno ainda, né, Patrícia? Ele é quem vai dizer para você se ele está gostando ou não disso. Porque às vezes a gente... Bom dia, meu amor. Às vezes a gente abraça e a pessoa também não curte muito. E aí, se a pessoa não curte muito, ao invés de ser uma coisa positiva, se torna uma coisa desagradável para a pessoa. Mas aí você chega de mansinho, como mãe, a célula dele, ela vai entrar em ressonância com as tuas células. Então, a gente chega de mansinho e se gosta, dá-lhe abraço. O Pedro Henrique, meu Deus do céu, daí ele chega e eu digo assim, Pedro, o nosso abraço. Aí ele já sabe qual é o nosso abraço. Eu apelidei nosso abraço de macaquinho. Eu falei, você aproveite abraçar a vovó. Tem 9 anos e adora. Bora abraçar, Patrícia. Vem cá, Pedro, nosso abraço. Abraço macaquinho. E ele faz isso comigo. É uma coisa que eu desenvolvi com ele. Então eu me abaixo, ele vem, ele me agarra com os braços e com as perninhas e me aperta com os pezinhos, assim, eu sinto os pezinhos. Eu digo, aperta com os pezinhos. E aí, aquele momento que a gente troca amor. Uma outra coisa que eu faço com ele, eu olho, digo pra ele assim, Pedro, olha bem nos olhos da vovó, vamos trocar energia de amor? E ele vai e fica me olhando, e ai, a gente se derrete. Então, são coisas que eu vou desenvolvendo com ele, vovó coruja, né? Hoje eu tenho um pouco mais de tempo para dar para ele do que tinha com as meninas, então a gente pode fazer essas coisas. E aí, essa troca de amor, gente, ela é fundamental. Ela é fundamental também nas nossas relações com os nossos pais. Os meus não estão mais aqui, mas eu converso com eles todos os dias, eu me conecto com eles todos os dias. Com o seu parceiro, com a sua parceira, com irmãos, com pessoas ao seu redor. E é isso mesmo, é as 5 linguagens do amor, da Lise Bourbeau. Esse é o livro que é a minha Bíblia, que é o livro que eu trabalho, Maricéia. Ele é excelente. Fora os outros autores, né? É tanta gente maravilhosa que fala das 5 feridas emocionais que vale a pena. E aí eu quero dizer para vocês que nós temos, na verdade, 2 opções. Ou a gente segue seguindo, assim, esses padrões inconscientes que você não se dá conta, eles vêm, contamina a criança, contamina a sua vida adulta, aí dali a pouco isso passa, e aí dali a pouco vem uma outra situação, a criança aparece e passa, e você acha que isso é normal e vai seguindo a vida. Então, ou você segue nesse padrão inconsciente, ou você toma consciência de que realmente você precisa olhar para isso, você precisa resgatar a sua criança, você precisa entrar de fato em contato com ela, ver o que ela precisa, o que foi que faltou lá na infância, e você se tornar essa adulta que dá para ela aquilo que ela precisa. Senão ela vai continuar contaminando a sua vida adulta. E acho que a gente, né, merece uma vida um pouco melhor. A gente precisa aprender a mudar esse jogo. E aí nós precisamos também entender que o nosso inconsciente, ele é como se fosse um porão. Se você não assistiu o filme Divertidamente, eu sugiro que você assista para você compreender como que são arquivadas as nossas memórias. O nosso inconsciente, então, é esse porão. E aí, nesse porão, existem várias coisas boas e coisas ruins. A minha criança, por exemplo, eu não preciso de muito esforço, a Lana está aqui, ela pode confirmar. A Grace, minha filhada também, eu vi que entrou. Eu não preciso de muito esforço para que a minha criança também venha à tona. Todos nós temos uma criança ferida, né? Tem autores que dizem que todos nós temos uma criança ferida e que às vezes carregamos as 5 feridas, às vezes 1, 2, no mínimo 2 eles dizem que a gente carrega. Mas também dentro de nós tem uma criança serelepe, uma criança divina. E a minha criança divina, ela não paga imposto para vir. Essa eu não regulo, essa eu não seguro. E aí, principalmente com o meu neto de 5 anos, eu viro criança junto com ele. Quando a gente sai, eu nunca limitei as minhas filhas, ao contrário, eu sempre disse para elas se expressarem o que estão sentindo, de bom e de ruim. Eu lembro de um namorado aí, da minha filha,
que passou vergonha com a gente, porque nós estávamos à beira do mar, a gente abriu o teto solar do meu carro, e aí a gente estava chegando, o Pedro Henrique saiu, e nós começamos, alegria, e ele, nossa, nossa, e eu falo, bom, a ferida dele é diferente da nossa, nós somos mais livres, mais libertos, então eu não pago imposto para colocar essa minha criança divina à mostra, para fora, não para aparecer para os outros, mas simplesmente para dar vazão para ela. E eu acredito que se você está me ouvindo, você também sabe quando é a sua criança divina e quando é a sua criança ferida que está ativa. O problema é que nós não entendemos quais são os gatilhos. Nesse porão também estão os gatilhos. Quando alguém, por exemplo, agora não mais, mas, por exemplo, eu mandava uma mensagem, né? Eu conto esse exemplo da Grace, minha filhada que entrou aqui. Uma vez eu mandei mensagem para ela, ela não respondeu. Demorou um tempo, ela não respondeu. Um dia eu mandei mensagem assim, perguntando, e eu revisei todas as memórias. Ela tinha acabado de vir me visitar aqui em Floripa, eu visitei todas as memórias, eu falei, nossa, mas não aconteceu nada, o que houve que ela não respondeu? Eu magoei a Grace. Aí eu mandei mensagem para ela perguntando. Ela riu e falou assim, ai, madrinha, eu simplesmente esqueci, eu me envolvi com outras coisas. E aí, dependendo da sua ferida, pode ter certeza, sua mente vai seguir te contando um monte de ladainha. Como a minha é abandono, eu pensei, ó, ela tá rindo aí, ó. Eu pensei, pronto, eu magoei a Grace, eu fiz alguma coisa errada, porque a gente sempre se sente a culpada. E a pessoa simplesmente leu a mensagem, se envolveu em outra coisa, esqueceu, e tá tudo certo, porque eu também faço isso. Olha só como funcionam esses gatilhos. Quais são os gatilhos que estão sendo acionados aí na sua mente e que uma coisa que é desse tamanhozinho, você faz uma coisa gigante. Observe, os padrões estão se manifestando o tempo todo aí na sua vida. E a gente é cega para esses padrões. Como eu disse no começo da live, nós não podemos curar aquilo que nós não vemos. E aquilo que nós não vemos acaba se repetindo. E detalhe, gente, não se repete só na nossa vida. Se você é mãe, você é pai, essa ferida, ela vai passando adiante. Por quê? Porque a criança, ela não pega aquilo que nós falamos, ela pega, ela modela a gente. Provavelmente, seus filhos já têm feridas parecidas. E aí, então, esteja atenta a isso. Ela vai se repetir com você, com seu sistema, e às vezes essa ferida já vem de longa data. Eu fico analisando isso. Isso vem de muito longe. A Grace dizia a importância de estarmos atentas para isso. Exato. É o tempo todo. Quem está perto de mim já sabe da importância de ligar a observadora. É a observadora que vai nos tirar desse jogo. É você se observando o tempo todo. É chato? Não é das melhores tarefas, mas ou você segue se observando para você ser pega nesses gatilhos, ou você vai seguindo o seu padrão inconsciente, sendo talvez infeliz em alguns aspectos da sua vida e fazendo as pessoas que estão ao seu redor também infelizes. Patrícia diz, vou observar, me sinto assim às vezes. Exato, Patrícia. E aí você se pega nos padrões. Tem muita gente que vem aqui, que são as mulheres controladoras. E aí a pessoa diz, nossa, eu nunca me dei conta disso. Eu nunca me dei conta que eu estou sendo uma chata dentro de casa porque o meu filho larga o copo aqui, eu quero que o copo seja colocado ali. O meu marido, mesma coisa. Ou então aquela pessoa que diz assim, a família até me convida para sair, mas eu prefiro ficar em casa porque eu tenho que limpar a casa. Eu preciso que as coisas estejam todas em ordem, do meu jeito. Maricéia, é um privilégio se conhecer e viver livre de tantas picuinhas que a mente cria. Que libertação, né, Maricéia? É exatamente isso. E aí você se torna uma mulher liberta. Liberta de quem? De si mesma. Liberta desses padrões da infância que estão contaminando, sim, a sua vida adulta. Isso eu acho maravilhoso. Então, nós somos frutos da nossa história, não tem jeito. Ou você olha para a sua história e constrói a sua história, ou a sua história pregressa, a sua história passada vai continuar construindo você. Gente, obrigada pelos corações. Aí, eu gosto muito dos autores espanhóis, né? Daí tem um que diz assim, que é o que acontece na adultez é produto da niñez. Né? Então, o que acontece na nossa vida adulta é produto da nossa infância, e pronto. Só que como que nós ferimos uma criança, ou como nós fomos feridas quando éramos crianças? Nós somos feridos quando as nossas necessidades não foram atendidas, nossas necessidades básicas.
Quando eu falo necessidades, eu não estou falando só de comida, roupa, bebida, porque a gente é bebê, se nós não alcançarmos comida, essa criança não vai comer. O Pedro hoje está com 5 anos, ele já consegue abrir a geladeira, ele consegue... Opa, a Ariane entrou, bem-vinda minha outra filha, agora eu tô completa. O Pedro Henrique, ele consegue abrir o balcão, pegar alguma coisa para comer, mas quando ele era menor, quando nós éramos menores, alguém tinha que fazer isso por nós. Só que a criança, ela não é ferida por falta de comida, ela é ferida por falta de afeto, por falta de atenção. E não é que você não tenha tido atenção, porque eu olho para trás, para minha infância, e penso assim, eu não teria motivos. A mulher, a Rosane, a adulta, com 55 anos, olha para trás e pensa, na verdade eu não teria motivo para me sentir ferida, né? Para me sentir tão abandonada, principalmente pelo pai. Ele ia lá fazer os programas dele, ele tava nem aí para mim. Não, mas essa é a visão da Rosane, de 55 anos. A criança, a menina, queria atenção, queria carinho, queria sentar no colo do pai, queria talvez que a mãe também desse um pouco mais de atenção. A mãe tinha 4 filhos, tinha casa, ela tinha as dores dela para lidar com esse marido que era mulherengo. E aí, eu me senti abandonada. Pronto. Ferrou com a bicicletinha, né? E aí tem tem uma ferramenta de programação neurolinguística que se chama Linha da Vida, que eu faço com as clientes, e elas chegam em momentos que, por exemplo, assim, se sentiu abandonada ou rejeitada quando, por exemplo, a mãe foi no supermercado. E aí ela queria ter ido junto, se agarrou nas pernas, chorou desesperadamente e a mãe não levou. São coisas, às vezes, repetitivas, que vão acontecendo várias vezes e aí a criança vai se sentindo cada vez mais ferida, ou às vezes é um momento específico. Não sei se você conhece histórias de crianças que, a mãe viajou, voltou e a criança fala assim, eu tô morrendo de saudade do meu filho, vou chegar, beijar, abraçar, chega e a criança tá nem aí pra mãe. E aí quem sofre é a mãe. Mas por que isso acontece? Porque a criança, na verdade, já está ferida. Ela já está pensando assim, minha mãe não está nem aí, a mãe não está nem preocupada comigo. E aí isso faz lembrar a história de uma psicóloga que eu gosto muito aqui de Florianópolis, que a netinha nasceu, e aí ela precisou ficar na incubadora. E hoje ela é uma menina, deve ter uns 8, 9 anos, e eles revezavam o tempo todo naquela... Não é maternidade, sei lá, esqueci o nome, onde a criança fica ali, aquele espaço onde a criança está na incubadora. 24 horas por dia, tinha alguém da família ali pertinho, conversando, segurando no dedinho, sei lá como é que eles conseguiam pôr o dedinho, deve ter um jeito, mas em contato com essa criança, para ela não se sentir rejeitada, abandonada, ferida, humilhada, rejeitada, injustiçada. E não tenho muito contato com essa criança, mas eu a vejo nas redes sociais e me parece ser uma menina muito bem resolvida. Por quê? Porque ela tinha consciência da importância de não deixar aquela criança sozinha ali. Seria muito fácil, né? Vou para casa, vai lá cuidar da filha, tirar o leite, ajudar a cuidar dessa filha que estava no processo. Mas ela estava atenta também à neta. Olha que coisa mais linda isso. Então... Se você não teve as suas necessidades básicas lá da sua infância atendida, você está ferida. E lembre, não é o que o seu pai, sua mãe, seus avós, sei lá, seus cuidadores fizeram, deixaram de fazer. É como você registrou isso aí na sua mente. É isso que faz você ser ferida ou não. E daí o Nathanael tem um livro que é chamado Volver a Niñez. Não, é do John Bradshaw. Ele fala que para resgatar a criança, a gente tem que voltar a viver essas qualidades, essas capacidades da criança. E eu agradeço muito ao meu neto, porque com ele eu tenho me predisponho a isso. Mas se você não tem neto, se você não tem uma criança perto de você, você pode fazer isso sozinha. Quais são as características e habilidades de uma criança? Espontaneidade, estar no aqui e agora, cuidar de si, puxar as coisas para si. O Pedro Henrique, ele quer que as coisas sejam feitas no aqui e agora. Vovó, vem brincar. Vem brincar, como quem diz, olha para mim, fica comigo. A espontaneidade, a habilidade para estar no presente. Ele fica ali brincando com o carrinho e conversando e chama a gente. Ele tá no aqui e agora. Eu faço coisas com ele, ele fala assim, vovó!
Ou quando a gente dá alguma coisa para ele, é quando a Lana chega, se chega de surpresa, ele... a Dinda, a vovó, mamãe. Então, é isso, a gente encontrar essa habilidade de surpreender-se diante da vida. Bem-vinda, Diana. Dani. E aí, o livro que eu falei agora é Volver à Niñez, que em português deve ser Voltar à Infância, do John Bradshaw. E aí, a gente então resgatar isso, esse criatividade, espontaneidade, habilidade de estar no presente, habilidade de surpreender-se, a capacidade de se concentrar, né? E às vezes ele está fazendo alguma coisa, a gente chama e ele até não ouve. Por quê? Porque está tão concentrado, está tão envolvido, está tão presente no aqui e agora, que ele não ouve. Observe uma criança para você compreender o que você precisa resgatar aí na sua vida. E se você não tem uma criança física para observar, observa uma criança no parque, vá num parque. Eu amo ir aqui, tem uma pracinha perto de casa. Eu amo ir ali e observar a reação das crianças e a reação dos pais com essas crianças. Para mim é um aprendizado. Ali eu vou observando e, de certa forma, o meu cérebro ele não está sabendo a diferença entre pensar e fazer. Eu vou ali, eu vou resgatando memórias, eu vou me dando aquilo que eu quero, eu vou me preenchendo daquilo que eu não recebi. Então é muito bom. Quero trazer para vocês também a ideia dos ciúmes, né? Como que se explica os ciúmes a partir das feridas emocionais. Ela vem muito da pessoa que se sentiu abandonada. Então, como é que funciona? Digamos, a mãe estava ali com você e precisou sair para trabalhar. Aí você, quero a mãe não pode. Daí, ela volta, mas daí você pensa assim, pronto, a mãe chegou, agora ela é toda minha. Não, ela não é toda sua, ela tem os outros irmãos para dar atenção, ela também tem a casa para cuidar, dali a pouco chega o marido dela, seu pai, para dar atenção. Ai, tristeza, pronto. Aí amanhece o dia, você pensa assim, pronto, agora eu vou ter a mamãe toda pra mim. Não, a mamãe tem que ir na missa, a mamãe tem que fazer não sei o quê, não sei. Pronto, ela voltou, agora ela é minha. Não, ela não é sua, porque ela tem que passar roupa, não. Tô falando da minha história. Então, você quer e você não recebe. Você quer e você não recebe. Aí você cresce e você transfere isso pro outro, porque você também leva. Olha a charada aqui. Nós trazemos para nossa relação amorosa as nossas dores da infância. Nós vamos tentar curar, né? A nossa relação aí amorosa é uma ótima oportunidade para a gente curar as nossas dores da infância. E aí você começa a sentir ciúme do outro. Por quê? Porque você quer que o outro dê total atenção para você. E o outro tem outras coisas para cuidar, né? Eu lembro quando eu era namorada do Luiz Felipe, o pai das minhas filhas, e nós começamos a namorar, eu me achava a princesa, a mulher da vida dele. Até que um dia ele veio me contar que ele teve uma namorada antes de mim e que essa namorada estava mandando cartas para ele, ele estava respondendo. Nossa, aquilo fez eu chorar, fez eu me sentir ferida mortalmente, porque caiu a ficha de que eu não era a única mulher que ele olhava na vida dele. Na época eu não conhecia as feridas emocionais da infância e eu sofri muito e nem comentei com ele, fiquei com aquilo para mim. Mas foi uma decepção tão grande que eu me lembro até hoje, eu devia ter meus 18 anos. E para você compreender como o ciúme vai fazendo. Aí, claro, agora eu estou trabalhada, eu estou curada, eu estou trabalhada no salto, não, estou trabalhada nas 5 feridas emocionais da infância. E aí, eu te pergunto, como eu disse, a gente tem que dar para nossa criança aquilo que a gente, né, aquilo que a gente mais resgatar aquilo que as crianças gostam de fazer. Então, eu pergunto para ti, na sua infância, o que você gostava de fazer? Se você puder, escreve aí o que você gostava de fazer, que é possível você resgatar hoje. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu adorava fazer era subir num pé de amora que tinha perto de casa. Ela ficava em cima de um riozinho, de uma sanga. Até eu já falei isso em alguma live. Aí eu ando aqui na praça e tem umas árvores grandes, com os troncos bem grossos. Eu olho para aquilo e falo assim, gente, que vontade de subir nessas árvores. Bom, não tem como, porque elas, né, são um pouco altas. Mas dá vontade até de pegar uma escada para ter o prazer. Eu chego a sonhar que eu subo em árvore. Uma hora dessa eu vou pegar uma escada e vou por lá, porque eu vou subir e não vou conseguir descer, né? Porque agora eu não tenho mais a mesma habilidade que eu tinha quando criança. Mas, quando eu tenho oportunidade, eu dou um jeito, nem que seja de sentar, de me agarrar, de subir na árvore, porque a minha criança gostava disso. O que você gostava de fazer que você pode fazer agora para resgatar?
esse estado de presença, essa criatividade, de repente desenhar, pintar. O que faz você estar em estado de presença? A Patrícia, que tem filho, é fazer coisas, entrar nessa energia de 9 anos. O que a gente pode fazer para resgatar, para estar em contato justamente com essa criança? Porque se a gente veio de família disfuncional, não tem jeito, nós temos uma criança interna ferida e só nós é que vamos poder cuidar dessa criança. E, como eu disse, é importante nós resgatarmos essa nossa criança interna para a gente não ficar sangrando em cima das pessoas que não nos feriram. A gente vai sangrar em cima dos nossos filhos, principalmente. A gente sangra em cima do marido, a gente sangra em cima dos filhos, se a gente não se dá conta que nós carregamos essa ferida. E também sangramos, sim, em cima de chefe, em cima de colegas. Eu tenho clientes que vêm me contar aqui e que estão tendo dificuldades no trabalho, porque não estão se dando conta que estão querendo do chefe, dos colegas de trabalho, aquilo que não receberam dos pais. Então, a gente sangra, sim, de diferentes formas. A Patrícia disse, adoro desenhar, o jogo de quebra-cabeças, vou fazer isso hoje com ele. Exato, olha só que lindo. E aí é uma memória que você está fazendo com o seu filho e ao mesmo tempo você está resgatando uma memória sua. Olha que coisa mais linda que é esse processo. Então, quero contar para vocês que existem, como eu disse, a gente vai ferir as outras pessoas e ferir a gente também. Então, tem 3 tipos de agressividade. A agressividade ativa, que é aquela onde você vai lá e xinga os outros, você sangra em cima dos outros. E a passiva, que é aquele tipo de caso assim, ó, você é indiferente ao outro. A pessoa tá falando com você, pedindo alguma coisa, você faz indiferença, você faz aquela carinha de desprezo, eu não tô nem aí. Essa é uma espécie de violência também. E principalmente para as crianças, isso faz sofrer demais essa violência passiva. E também tem a autoagressão, que essa é fogo. Veja aí, o que é autoagressão? O nome diz, né? Uma agressão contra você mesmo. Mas ela não é, às vezes, tão velada. Às vezes ela é sutil. Por exemplo, quando você come demais. Eu era danadinha de fazer isso. De comer demais. É uma forma de autoagressão. Fumar, beber em excesso. Você está se agredindo. Usar um sapato apertado. Eu não coloco mais sapato de bico fino. Estou ficando preocupada, porque em outubro eu serei madrinha de casamento de uma cliente que virou minha amiga. E eu fico pensando, nossa senhora, terei que colocar um sapato de bico fino e de salto. Mas eu garanto, passada a cerimônia, passada a solenidade, lá vou eu ficar de chinelinho de dedo no meu pé, fazer alguma coisa assim, porque hoje eu não me agrido mais. Colocar aquelas calças jeans que eram embaladas a vácuo, que fica aquilo socado, apertado. Adorava fazer isso, não faço mais. Tem gente que rói unha, não dorme. São todas formas da gente se autoagredir. Se você faz alguma coisa dessas, converse com a sua criança. O que está faltando aí para ela? Que você, agora adulta, pode dar. Então, o que aconteceu com você na sua infância? Você, por exemplo, foi reprimida? Quando a gente é reprimida na infância, coisas do tipo, não chora, você não pode falar isso, o pai tá chegando. Não briga, não, você não pode dizer isso. Quando você é muito reprimida na infância, as suas dores também vão aparecer na sua vida adulta. Que tipo de dor? É ao contrário, é você tendo dificuldade para falar aquilo que você está sentindo, para você falar aquilo que você está pensando. Muitas fichas caindo, né? Que bom, Patrícia. E aí, a gente tem dificuldade para confrontar os outros, para falar o que pensa. Então, agora é hora de você resgatar a sua criança. É hora de você confrontar, como eu fiz agora, com este cafezinho que eu contei no começo da live. É com leite de amêndoas. Aí a minha criança quer que eu volte a tomar leite de vaca. Eu confronto ela, falo assim, querida, não, quem manda aqui sou eu. Nós vamos tomar leite de amêndoas, porque nós vamos passar por essa experiência para ver como que nós vamos nos sentir, como que o nosso corpo vai ficar. Então é você confrontar e também você confortar a sua criança. Talvez quantos são os minutos que você não tem que brigar com essa criança, você tenha que confortar a sua criança. Vai se observando no seu dia a dia. O que você precisa falar para ela ficar bom, para ela ficar bem. Um golinho de água para hidratar o verbo, né, amores? Então, é resgatar, é confrontar, é conformar. É você com a sua criança.
E aí, como que o passado vai se tornando presente? Qual é o grande conflito da criança, que a criança suscita agora da gente na vida adulta? São diferentes padrões, eu vou trazer alguns. Um dos padrões que a criança se manifesta é a codependência. Então, em quem você pensa mais no seu dia a dia? Em você ou nos outros? De quem você fala mais? De você ou dos outros? Isso revela o quão dependente você é. E eu falo de carteirinha, eu já estive nesse lugar. E acredito que sou uma codependente em reabilitação. Não posso dizer que sou totalmente curada da codependência, mas estou em reabilitação. O que é a codependente? É aquela pessoa que ela perde a própria identidade. Ela se afasta dos próprios sentimentos e ela fica focada muito, muito, muito no outro. Ela não sabe quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, porque o foco dela é em agradar o outro. Ela aprendeu isso na infância devido a a violência, por exemplo, sofreu abuso físico, emocional, psicológico e aí sexual, que não é o meu caso, mas a pessoa sofreu esses abusos e aí agora ela tem uma necessidade exacerbada de agradar os outros, porque me amem, veja como eu sou boazinha, veja como eu sou uma pessoa que, nossa, eu sou super agradável a você, por favor, fique comigo. A gente tem necessidades e a gente usa estratégias equivocadas para conseguir aquilo que a gente quer conseguir. Então, esse é um dos padrões da boazinha demais. Então, você vive para arrumar a vida dos outros, mas você esquece de arrumar a própria vida. Esse é um dos padrões. Tem aquela outra... São mulheres resolutas, né? Eu sou focada em dar para você aquilo que você não teve. E ela faz pelos outros o que deveria fazer por si mesma. Ela abandona a si mesma. E ainda culpa os outros porque não tem tempo para si. Estou falando de mim, tá? Eu era essa pessoa, disponível, fazendo tudo para todos. E aí, eu sempre no último lugar da fila. Também estou em reabilitação, minha gente. E aí, a gente vai se tornando essa pessoa codependente. Bem-vinda, Kelly! Então, são os codependentes, são os resolutos, são as pessoas, também um outro padrão é pessoas emaranhadas. Já casou, já foi lá para a vida adulta, já constituiu o seu sistema atual, mas continua emaranhada no sistema de origem. E aí liga para ver se a mãe tomou remédio, liga para saber como está, sendo que a mãe já tem independência para tocar a vida dela, consegue virar sozinha. Está emaranhada, não consegue olhar para frente, só consegue olhar para trás. Ela é uma pessoa que segue controlando a distância. Então, por exemplo, eu me lembro, um dia eu jantando, comendo camarão pistola com o Hélio, lembrando que a minha filha, uma estava na Irlanda, e eu pensava assim, nossa, no meu silêncio, eu aqui comendo camarão pistola e a Lana lá na Irlanda comendo macarrão. Outra vez também, nesse mesmo restaurante, eu aqui comendo um baita de uma refeição, né, no rancho açoriano que eu amo, e a Ariane lá nos Estados Unidos comendo feijão com arroz. Eu falo assim, né, hoje eu olho para isso e falo assim, gente, que ridícula, as duas estavam fazendo intercâmbio porque queriam, estavam vivendo as escolhas delas, estavam felizes nas escolhas dela, e a mamãezinha emaranhada aqui, querendo levar esse camarão da boca e, que as minhas filhas possam. Tô aqui em Floripa comendo camarão e elas estão lá nos Estados Unidos, estão lá viajando. Olha como a gente vai se perdendo, como a gente vai se emaranhando. Às vezes com os filhos, às vezes com os pais. Uma outra coisa que a gente repete esse padrão é dependência emocional. Aí você vai se tornando dependente dos outros e vai culpando os outros pelo que você sente. Mas eu sou assim, é a minha tristeza por conta do meu relacionamento com o fulano. É a minha alegria, eu sou extremamente feliz. O meu neto, só o meu neto me traz alegria. A gente vai colocando um peso nas costas dos outros que eles não têm nada a ver. Não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com aquilo que nos acontece. E é autorresponsabilidade o tempo todo. Então, o que você está jogando aí em cima das costas dos outros, que é uma responsabilidade sua? Eu não estou me sentindo bem com aquilo que está acontecendo. Ok, né? É o que é. Tem coisas que são agradáveis, tem coisas que são desagradáveis. Mas o que está na sua mão que você pode fazer
para que isso seja um pouco diferente e que não fique só na mão do outro. Aí a gente sai dessa dependência emocional. Uma outra coisa que nós fazemos é o controle. Tudo tem que ser do meu jeito, né? O controle é batata, é uma ferida emocional sua. E você veste a máscara da controladora quando você se vê diante de certas situações que vão lá no inconsciente, vão lá naquele porão do inconsciente e pá, aciona esse gatilho. Aí aparece a controladora. A controladora é aquela que fica assim, querendo que tudo seja certinho. Então, por exemplo, eu fazia com as minhas filhas, quando elas eram um pouquinho menores. Hoje tem 30, né, Ariane? Acho que a Ariane tem 30 e ela acho que tem 30, vai fazer 33, sei lá, mãe perdida. Mas eu dizia para elas, já ligaram pro pai? Vocês já falaram com o pai? Ó, a fulana falou, deixou recados para você, falei com ela, você já falou? Você já ficou? Ficava assim, controlando a tudo e a todos. Aí, eu lembro de um dia a Ariane tinha uma situação para resolver, ela estava no celular, e daí eu falei assim, ai filha, tá resolvendo isso? Aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, isso é assunto meu, eu resolvo. Aí eu falei, ai, verdade, falei, ao invés de eu ficar na ferida do abandono, me sentindo abandonada, nossa, só tô querendo ser agradável, eu só tô querendo ser querida com a minha filha, ela me fala um negócio desses, eu fui pro meu lugar e eu pensei assim, cara, obrigada por ela, não falei isso pra ela, né, nem sei se ela se lembra, isso tem muitos anos, mas obrigada, filha, por você me dar a oportunidade de olhar e ver que eu estou sendo controladora, muito obrigada, minha filha, por me dar a oportunidade de eu ir pro meu lugar, você já é uma menina, você tem condição de resolver esse assunto. Eu te dou a liberdade de você receber esse assunto. Então, quando a gente tem uma boa relação com nossos filhos, eles vão nos dando esses presentes. Pra gente sair desse controle, de sair desse lugar de querer que as coisas sejam exatamente do nosso jeito. Então, quero dizer para você que, com certeza, você se deu conta que as demandas da nossa criança interna ferida, elas vão sabotar as nossas relações agora na nossa vida adulta. Você concorda comigo como é importante a gente olhar, a gente se observar e perceber o quanto nós somos adultas, a gente tem um corpo de adulta, mas dentro de nós ainda mora uma criança ferida? O quanto é importante nós pararmos e olharmos para essa menina? Oi, Jurema, bem-vinda, querida, já estamos quase encerrando. Viviane, opa, Viviane Badowski, bem-vinda, feliz de ver você aqui também. Então, nós precisamos entender que se nós não olharmos para essas dores da nossa infância, essa criança vai continuar sabotando em muitos nossos resultados na vida pessoal e também na vida profissional. Ela se apresenta sim no seu trabalho, ela se apresenta no seu negócio, ela se apresenta na sua relação com seus filhos, com seu marido. Então, a minha criança, eu preciso confessar para você, eu estou entrando nesse mundo digital. E aí, tá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquele outro. Aí vem a minha criança e cansa. Vem a vítima, né? O padrão da abandonada é a vítima. Então, quando essa vítima vem e fala assim, ai, é muita coisa, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Fala, tem coisas, sim, você precisa de ajuda. Mas tem coisas que a senhorita dá conta de fazer. Então, criança mimada, fica quietinha aqui. Criancinha abandonada, relaxa aí, porque quem vai tomar conta disso aqui agora é a adulta. Senão vão se passar mais quantos anos e eu vou ficar nesse discurso, mas eu quero atender no mundo online, eu quero fazer no mundo online. Então tem hora que a gente precisa se impor em cima dessas máscaras da infância que a gente usa para se proteger e dizer, deu menina, você não vai contaminar mais a minha vida. Vem cá, você está se sentindo abandonada, vítima, vem cá, vamos dar uma volta, vamos olhar lá para o mar, vamos respirar, eu cuido de você, mas agora, por favor, me deixe trabalhar. É assim que a gente vai lidando com a nossa criança. Senão, minha gente, vamos continuar sendo infelizes, de repente, aí no relacionamento, sendo controlador, que nem eu atendi um homem que ele disse assim, nossa, eu não me dei conta do quanto eu sou controlador. Cara, que loucura! Eu não sabia que as coisas tinham que ser do meu jeito dentro de casa. Então, quantas são as coisas que são inconscientes e que você não está vendo, que você está ferrando os seus resultados aí por não saber que tem uma criança ferida, sangrando e contaminando a sua vida. Então, o que a gente precisa fazer para a gente encerrar? O que a gente precisa fazer, como eu disse agora, minutos atrás, é se responsabilizar por satisfazer as nossas necessidades.
nos responsabilizarmos em satisfazer as nossas necessidades e parar de cobrar dos outros aquilo que não são os outros que têm que dar pra gente. Aquilo que nós não recebemos lá na infância. E aquilo que nós não recebemos na nossa infância, a gente tem que desistir de reivindicar dos nossos pais. Porque nós nos tornamos umas chapas de galocha, reivindicando de tudo e de todos aquilo que nós não recebemos na nossa infância. E é sutil, minha gente, é sutil você pensar, ai, Rosane, eu não sou essa pessoa. Vem pra cá que eu te conto que tu é. Vem pra cá conversar comigo que eu vou mostrar pra você como tem muitos padrões, como você segue reivindicando dos outros aquilo que você não recebeu da mamãe, principalmente, e aquilo que você não recebeu do papai. E tem coisas que já foi, né? Já foi. Agora é você com você. Para você se tornar interessante, você vai ter que cuidar dessa criança, né? Então a Patrícia diz, tenho que identificar a menina que está sangrando no meu negócio. Exatamente. E ela sangra, Patrícia, porque a minha danadinha, como eu te disse, ela quer ficar na vitimilândia, ela quer ficar no bem bom. Ah, isso eu não quero fazer. Não, isso aqui é muito chato. Não, não quero. Adultos fazem o que é preciso e crianças fazem o que querem, né? Então, enquanto a gente está fazendo o que a criança quer, a gente não tem resultados. E a gente precisa fazer aquilo que é preciso para depois a gente ter aquilo que a gente gostaria de ter. Então, é ordem, né? Na constelação a gente aprende, né? Uma das leis sistêmicas é a ordem. Quando nós estamos fora de ordem, os resultados não vêm. Porque a gente primeiro quer receber, mas não quer entregar. Então, está fora de ordem. Primeiro, a gente quer fazer aquilo que a gente gosta. Está fora de ordem. Você vai ter que fazer o que você gosta e aquilo que você não gosta. Senão, nós não vamos ter os resultados que a gente quer. Então, amores, a criança, ela está presente, sim, muito mais do que a gente imagina. Ela está presente em todos os aspectos da sua vida. Quando você sentir que veio uma emoção, que veio alguma coisa que tirou você do seu prumo, pare, ligue a observadora e veja qual é o padrão que está se repetindo aqui. Desses padrões que estão se repetindo aqui, que a Rosane fala lá no Instagram dela, em qual que mais ou menos eu me encaixo, em qual das 5 feridas eu me encaixo, para eu entender qual é a estratégia que eu vou usar para lidar com essa criança ferida. É isso, meus amores. Era esse meu recadinho de hoje. Eu espero vocês na quinta tarde, às 15 horas, eu convidei a Maria Clara, que é uma colega da mentoria que eu faço, né? Eu criei esse quadro, Rosane Entrevista, mulheres que saíram dessa postura da criança birrenta, dessa criança ferida, e foram para a postura da adulta e cocriaram a realidade. Obrigada, Patrícia, que bom que você gostou. E aí eu estou trazendo, cada semana vem uma pessoa, essa semana é a Maria Clara, na próxima semana é a Valéria, também tem uma história bem linda para contar pra gente, que são mulheres que vão nos inspirar. Grace Daiane Dutra, se você ainda está aqui, você será convidada também. Então, são mulheres que têm história linda para contar pra gente da importância que é. Quando você cura a sua criança, ela para de contaminar a sua vida adulta e você consegue lindos resultados na sua vida pessoal e profissional. Então, se você puder, quinta, às 15 horas. Eu espero você. E na segunda que vem a gente faz horário. Faz o mesmo horário. Gente, se vocês preferirem outro horário, eu estou aqui para entrar em acordo e harmonia com vocês. Se vocês tiverem sugestão de outro dia, de outro horário, mandem no direct, tá? Eu vou publicar essa live, se você puder, vai lá e deixa um comentário, vai lá. Ó, Grace está aqui, convidadinha, hein, Grace? Vai lá, deixa seu comentário, deixa seu coraçãozinho, fale alguma coisa que você gostou, coloque qual foi o aprendizado que ficou, para que quando as pessoas lerem isso, elas também se empolgarem, a gente poder crescer aqui no Instagram. Eu peço a sua colaboração para isso. Vamos crescer juntos, ok? Segunda venho com outros temas. Vamos falar da criança. Obrigada, gente. Obrigada, JM. Bem-vinda. Um beijo. Feliz semana para nós.